Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Hoje estamos dando início a mais uma semana de aula, segunda-feira, dia 21 de setembro. Já fizemos nossas avaliações, né, gente? Infelizmente teve algumas pessoas que não tiveram notas tão boas quanto deveriam, mas a gente vai estudar e tentar se recuperar. As pessoas que não fizeram a segunda chamada têm a oportunidade de fazer a partir de quarta-feira, certo? E nós iremos dar continuidade ao assunto dos animais. Na aula da semana atrasada, nós estudamos os animais precisam se alimentar, onde nós estudamos a classificação dos animais de acordo com a sua alimentação, né, que são os herbívoros e suas subdivisões, os carnívoros e os onívoros. Estudamos também a teia e a cadeia alimentar. E hoje nós iremos estudar um outro assunto também referente aos animais, que são as relações entre os seres vivos, certo? Então, o primeiro assunto que a gente vai estudar hoje, o primeiro tópico desse assunto são os predadores e as presas, certo? A gente sabe que para sobreviver no meio natural, os animais necessitam de estratégia que os ajuda a obter alimento e, sempre que preciso, de formas para escapar do perigo, como o ataque de algum animal. Existem diferentes maneiras de ataque e defesa no reino animal, né? Nós temos inclusive duas cenas aí que são bem fortes, mas mostram uma relação, né, entre a presa e o predador. O predador é sempre aquele que está à busca de um outro animal, né, para se alimentar, e a presa ela é aquela que é capturada e se torna, né, o alimento daquele animal predador. E na maioria das vezes ela foge para não ser capturada, certo? O predador, geralmente, ele possui um dos sentidos mais desenvolvidos, que permite a ele maiores chances de conseguir capturar sua presa. Por exemplo, as aves de rapina, como os falcões e as corujas, elas possuem a visão mais aguçada e isso possibilita ela ver um rato enquanto ela voa lá nas alturas. A audição também dos felinos, como é o caso da onça-pintada, ela consegue captar pequenos ruídos na mata, mesmo que seja a vários metros de distância. Também no livro de vocês a gente tem um outro exemplo, na página 57, né? Que são os tubarões, que eles possuem o olfato bastante apurado e isso permite ele perceber a presença de substâncias, mesmo que em pequenas quantidades diluídas na água, como gotas de sangue de um animal ferido. Então, a gente percebe nessa relação presa e predador que os predadores, eles têm alguns sentidos mais aguçados e isso possibilita eles capturarem suas presas, né? Que são aqueles animais que vão ser capturados para servir de alimento. Na página 57 ainda do livro de vocês, né, gente? Porque esse assunto ele vai até a página 61, tem tipos de dente. A forma, a quantidade e o tamanho dos dentes varia de acordo com o hábito alimentar do animal. Em animais herbívoros, como os bois, os cavalos, as girafas, a arcada dentária costuma ser formada por dentes achatados e quadrados que servem para triturar o alimento. Enquanto nos animais carnívoros, os dentes são geralmente maiores e pontiagudos, adequados para cortar a carne das presas. A onça, o lobo e o tubarão possuem dentes nesse formato. Né? Aí a gente tem uma gravura que mostra o crânio de um cavalo e o formato dos seus dentes, na página 57, gente. Então a gente percebe que esse tipo de dente é exatamente de acordo com o tipo de animal. No caso, os herbívoros, que se alimentam apenas de plantinhas, eles não precisam de dentes pontiagudos, né? Os seus dentes são mais arredondados, são mais largos, mais quadrados. Já no caso dos animais carnívoros, que eles precisam segurar a presa, né? Matar a presa com suas garras, com seus dentes, né? Então elas precisam geralmente de dentes mais pontiagudos para poder segurar e rasgar, certo? Então o tipo de dente é de acordo com a alimentação de cada animal. Na página 58 nós temos algumas estratégias de defesa, certo? A gente sabe que os animais eles variam de acordo com o comportamento, ou seja, a alimentação, o modo de defesa é de acordo com a adaptação de cada animal. Então, alguns são dotados de garras, outros de dentes, outros de chifres, veneno, certo? Cada um tem a sua particularidade para obter alimento, fugir dos predadores e garantir a sobrevivência. Então, a gente sabe, gente, que para
tanto para o animal poder escapar de um outro, como ele garantir a sua sobrevivência, indo em busca do seu alimento, cada um dos animais tem as suas particularidades, desde os menores até os maiores animais, né? Eles têm os seus mecanismos de defesa. O timbu ou o gambá, né, na página 58 a gente tem uma gravura. Quando ele se sente ameaçado, ele espelha através de umas glândulas que ele tem um líquido, né, que o pessoal chama até, dizem que é o xixi dele, mas na verdade tem glândulas que quando ele tem medo, quando ele se sente ameaçado, ele libera líquido dessas glândulas e elas liberam um cheiro muito desagradável, né, que afugenta o predador, ou seja, o animal não se aproxima devido ao mau odor que é liberado pelo gambá. No caso do porco-espinho, né, ele se arrepia, né, e ele tem espinhos pontiagudos, que são pelos modificados extremamente rígidos, utilizados como uma armadura protetora. Ou seja, quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente em perigo, ele eriça os seus espinhos e o animal não vai se aproximar, né, gente? Porque sabe que ele vai se ferir. Os vegetais, eles também desenvolveram formas de defesa para se proteger de perigos. Os espinhos, por exemplo, né, que tem vários vegetais, eles servem para protegê-los contra os ataques de animais herbívoros. Então a gente sabe que existem algumas folhas, por exemplo, as folhas do carvalho, elas possuem substâncias que dificultam a digestão dos animais que comem ela, né? Então faz com que os ataques dos herbívoros sejam menores. Então, não são apenas os animais que têm seus mecanismos de defesa. Os vegetais, eles também têm as suas formas de se defenderem. Seja através da dificultação da digestão, seja através do odor amargo, seja através de algum espinho, né, gente? Mas todos eles têm suas formas de se defenderem, ou seja, as suas estratégias de defesa. Agora, gente, nós veremos algumas estratégias de defesa, certo? Dos animais. Primeiro é a camuflagem. Tem uma gravurazinha aí do slide, mas vocês veem mais exemplos na página 59. Alguns animais, eles possuem formas e colorações muito semelhantes ao ambiente em que vivem. Dessa forma, eles acabam se confundindo com o meio, de maneira que os predadores têm dificuldade em encontrá-los. Esse recurso é denominado de camuflagem. Então, se camuflar é quando o animal, por exemplo, o camaleão, né? Ele fica camuflado de acordo com o local onde ele está. Se ele está em um espaço que tem a vegetação verde, ele fica verdinho. Se ele está em um espaço que tem a vegetação mais seca, ele fica marronzinho. Então, isso se chama camuflagem, né? Também tem alguns seres vivos, como por exemplo a cobra, que ela se camufla, né? Ela usa esse recurso para conseguir capturar sua presa. Ela fica, né, na árvore, né, em uma árvore que as folhas são todas verdes, ela também é verde e ela usa esse mecanismo para atrair a sua presa sem nenhuma dificuldade. Então a camuflagem, ela é usada tanto para os animais se protegerem de seus predadores, como também em alguns casos, no caso da serpente, para ela conseguir pegar suas presas. Nós temos uma segunda estratégia de defesa, que é a coloração de advertência, né? Nós temos aí na gravura do slide, nós temos um anfíbio, certo? Alguns animais, eles sofreram adaptações ao longo do tempo de forma a expor em seu corpo uma coloração viva e chamativa, com o intuito de alertar o predador através de suas cores que é um animal venenoso ou que tem um sabor desagradável. Dessa forma, os predadores aprendem que os animais que possuem uma coloração de advertência devem ser evitados e não consumidos. Aí vocês observam no slide, certo? Nós temos um sapo, mas também no livro de vocês, na página 59, nós também temos, né? As cores fortes, né, do animal, ela faz com que os predadores, né, imaginem que esse animal, ele é venenoso, ou que o gosto dele não é agradável, então eles já não vão atrás desse animal. E uma terceira estratégia de defesa é o mimetismo. Vocês têm uma gravura aí de uma borboleta, as asas dela parecem com uma coruja, mas na página 61 e 62 nós temos outro exemplo, certo? Esses animais, eles são parecidos, né, com outros animais e chegam inclusive a confundir o inseto, né, com outro. No caso aqui do exemplo da página 60, a aranha está representada na imagem A e na imagem B é uma formiga.
Então, além da semelhança na aparência, ou seja, além da aranha ser parecida com a formiga, ela chega inclusive a imitar o comportamento da formiga, locomovendo-se da mesma forma. Ou seja, a aranha imita a formiga, né? Isso é chamado de mimetismo. Para quê? Para que os predadores imaginem que, sendo uma formiga, eles não irão atrás dela, né? Então, muitos animais evitam predar as formigas porque elas têm ferrão, possuem um esqueleto duro e substâncias irritantes que injetam na vítima durante a picada. E por se parecer com esse tipo de inseto, a aranha também consegue afugentar predadores. Essa adaptação que alguns animais adquirem, né, de apresentar característica parecida com as de outro animal, é chamada de mimetismo. O que é o mimetismo? É uma estratégia de defesa interessante que garante a sobrevivência das espécies imitantes. Ou seja, o animal imita um outro animal, né, mais perigoso ou venenoso para que ele consiga sobreviver ao ataque de um predador. Aí nós temos o exemplo da cobra, né? Coral verdadeira, e nós temos também a coral falsa, né? A gente sabe que a coral verdadeira, ela pode levar à morte a pessoa que ela pica, mas a coral falsa, ela não possui veneno, não é isso? Aí na página 61 nós temos o exemplo da borboleta, e também no slide. A borboleta, essa borboleta aí, ela é conhecida como borboleta coruja devido aos desenhos em suas asas que lembram os olhos dessa ave. Compare as semelhanças, né? Aí no livro de vocês podem comparar a semelhança entre as asas da borboleta e os olhos da coruja, certo? Então, a esse método, né, a essa estratégia de defesa, a gente chama de mimetismo, que é quando o animal, né, fica parecido com o outro para ele conseguir sobreviver ou para ele não ser atacado pelos seus predadores. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Um pouquinho extensa, mas assim, um assunto tem a ver com outro, a gente tem que falar tudo. Então, os predadores e as presas, né? Predadores é aquele animal que caça e aquele animal caçado é a presa, que vai servir de alimento para o predador. A gente viu também as estratégias de defesa, que são a camuflagem, quando o animal se camufla, fica parecido com o ambiente. A coloração de advertência, né? Quando aquele animal tem uma cor bem forte, ele passa uma mensagem para o seu predador que ele é venenoso. E o terceiro, que foi o mimetismo, que é quando o animal ele imita outro ou ele é parecido com o outro. E isso faz com que ele sobreviva ao ataque dos seus predadores. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e realizem a atividade que vai da página 61 à página 64. Beijo, se cuidem, fiquem com Deus e tchau!